E aí pessoal, beleza? Vamos lá, mais um exercício, tá? Escola Militar agora, exercício 30. A figura composta por dois materiais sólidos diferentes, A e B, o material A, material B, formando um material só, certo? Mas um material composto, apresenta um processo de condução do calor cujas temperaturas não variam com o tempo. Então está no estado estacionário, né? Então esse lado vai ser mantido a 1500, este outro lado a 300, e obviamente você tem uma queda, né, de temperatura da região mais quente aqui para a mais fria, ok? É correto afirmar que a temperatura T2 aqui na interface desses materiais em Kelvin é igual a, certo? Ó, na interface que separa os dois materiais, qual é a temperatura? Observação, T1, temperatura na interface do material com o meio externo. T2, temperatura da interface do material B com o meio externo. Ka, coeficiente de condutividade térmica do material A, lá 1 watt metro Kelvin por metro Kelvin. Kb, condutividade, né, coeficiente de condutividade térmica do material B. Então, o material A tem uma condutividade de 1, material B 0,2, certo? Bom, e a temperatura no meio? O que a gente tem que fazer para resolver esse problema, pessoal? Vamos lá. Solução do problema. Solução. Problema interessante, certo? Bom, é um problema relacionado aí à condutividade térmica, né? Então vamos lembrar que a equação que a gente aprendeu aí de condutividade térmica, certo? Φ é igual, né? O fluxo de calor da região do material, né? De uma região quente para uma região fria de um material era igual ao produto da condutividade vezes a área do material vezes a variação de temperatura dividido pela espessura do material. O problema é que aqui nós temos dois materiais, tá? E um material está ligado aí, vamos falar assim, em série do outro. Um material está fazendo uma interface com a região mais quente, outro com a região mais fria. Mas você vai ter, mesmo assim, então, um fluxo de calor aqui, ó, passando, ó, certo? Do material aqui da região mais quente para a região mais fria. Você vai ter um fluxo de calor. E agora, nós temos dois materiais. Se fosse só um material, se eu conhecesse, né, a temperatura, né, maior aqui da face voltada para a região mais quente, né, e a mais fria, era só jogar nessa equação. E agora que você tem duas regiões, né, dois materiais, um material composto, como é que a gente resolve isso? Vamos pensar aí, pessoal, o seguinte, ó, o fluxo que atravessa aqui, ó, que está passando pelo B, tem que ser o mesmo fluxo que atravessa o material A. Por quê? No regime estacionário? Por quê? Pensa numa mangueira com água, né? Você troca a mangueira, né? Pega uma mangueira mais nova com uma mangueira mais velha. Elas podem ter uma espessura diferente, né? Comprimentos diferentes, mas a água que está entrando aqui na mangueira B tem que sair na mangueira A não ser que ela esteja com furo, por exemplo, certo? Ou que tenha um T aí, algum outro terminal para vir mais água. Se for uma mangueira só, independente de ser duas, uma ligada na outra, aqui ó, em série, né? Teremos duas mangueiras em série, a água que passa nessa tem que sair na outra. Então a água que está entrando aqui tem que sair aqui, certo? Mesma coisa vale para o fluxo. O fluxo que está ultrapassando aqui pelo A, pelo B, tem que passar pelo A, independente deles terem, ó, condutividade térmicas diferentes. Certo? Você tem que chegar aqui num comum, fluxo comum aos dois, certo? Então, essa é a dificuldade desse problema. Então, é só você entender ali que o fluxo, né, do material A tem que ser igual ao fluxo que passa pelo material B. Tá? Tem que ter essa conservação do fluxo. Não pode surgir fluxo do nada, né? Tá passando aqui um fluxo de, sei lá, 5 watts, né? Nesse primeiro aqui. Aí chega aqui no A, vai para 2, caiu, ou aumenta, porque tem uma condutividade térmica maior, vai aumentar o fluxo. Não, o fluxo não pode surgir do nada. É igual dois resistores em série, a corrente que passa num passa no outro. Você pode ter um resistor pequeno e um resistor maior. Vamos pensar assim, a condutividade aqui estaria funcionando como resistência, vamos pensar, tá? Fazer um paralelo com o resistor. Certo? Então vamos lá, o que tem que fazer? Agora é conta, né? Essa aqui era a grande sacada para poder fazer o problema, resolver o problema.
Agora é aplicar esse cara. Então vamos lá. Fluxo no material A. Vamos pegar aqui o material A. Vamos começar com o B aqui. A ordem aqui não tem problema. Então vai ficar... quem que é o fluxo do material B? Condutividade do material B vezes a área, que ele não deu, mas deve ser uma área comum, certo? Aos dois. Variação de temperatura no B. Ó. Temperatura maior, a menor é um T2, que a gente não sabe quanto vale. Então, 1.500 menos T2, dividido pela espessura, esse tamanho aqui, ó, que é 10, que é o mesmo do outro. Então, eu vou colocar aqui até L. Ok? Nem vou precisar substituir aqui, vocês vão ver por quê. Ó. Fluxo do A, KB, KA, condutividade térmica dele, certo? A área, como ele não falou nada, essa área tem que ser igual, essa área aqui, né? Esse cara tem uma área aqui, ó, a seção transversal, certo? Essa área deve ser igual para os dois. Variação da temperatura, agora o T, né? O A começa aqui, então a temperatura maior é o T2 e vai para T1. Então vai ficar T2, que é a maior, menos a outra face, que é a face fria, que é 300, dividido pelo comprimento, que é 10 centímetros. Também estou colocando L, porque, olha só, igualei os dois fluxos. Esse A corta com esse A. Esse L eu nem substituí, porque vai cortar. Agora vamos substituir o KB e o KA. Vai ficar 0,2, que é o B, vezes 1.500 menos T2. E do outro lado ficou o KA, que é 1, vezes T2 menos 300. Ok? 0,2 vezes 1.500, dá 2 décimos, corta aqui, então vai ficar 300, certo? 300, cara, vai multiplicar aqui e aqui, menos 0,2 T2, igual do outro lado, repete, 300, isola o T2 de um lado, 300 vai para o outro, vai ficar 1,2 T2, já ajeitando o sinal aqui, né, pessoal, é igual a 600, portanto, T2 vai ser igual a 500 Kelvin. Então, essa temperatura na interface aqui, na face que liga os dois materiais, no regime estacionário, ela vai estar com a temperatura de 500 graus Celsius. Beleza? Vamos para o próximo, então.